Estimativa de custos, um tema extremamente importante para o nosso desenvolvimento BIM e também para qualquer trabalho que a gente vá desenvolver. Seja você rico, classe média, pobre, você tem uma preocupação com o dinheiro. Qualquer coisa que você vai comprar, você procura saber quanto é que aquilo custa, tá? E principalmente quando a gente começa a trabalhar na parte de imóveis, né, bens, que é o nosso foco, né? A gente está trabalhando aqui com modelagem de informação da construção, então nós vamos estar construindo edificações e infraestrutura. Tudo isso tem valores altos e a gente está preocupado em saber quanto é que vai custar. Então eu tenho um orçamento, geralmente o cliente ele tem um orçamento em mente, geralmente uma empresa tem um orçamento, principalmente empresas, né, que o ano fiscal é definido geralmente no ano anterior, então elas já sabem mais ou menos quanto é que elas vão estar gastando ali de investimentos para a construção de novas ampliações da própria empresa, reformas. Então tudo isso tem um custo e o cliente ele tem esse custo em mente. Às vezes ele te fala, às vezes não. E para que a gente tenha uma comunicação melhor e possa entender se o nosso projeto que a gente vai estar desenvolvendo vai estar atendendo aquele budget, ou seja, aquele orçamento que o cliente tem em mente, a gente precisa utilizar soluções que nos deem uma estimativa de custo em fases anteriores do empreendimento, não só na parte de orçamento analítico, que é aquela parte já após os projetos, onde um orçamentista, geralmente um engenheiro civil, vai fazer aquele levantamento de quantitativos, vai atrelar isso a bancos de composição de custos, que pode ser o SINAP, pode ser o OSSE, pode ser o banco próprio da empresa, e aí ele vai ter, junto com o BDI, que é os benefícios diretos e indiretos, um valor final para aquele orçamento, para que ele possa apresentar, seja para uma licitação, seja para um cliente, tá? Então, nesse momento, a gente não vai estar falando de etapas como orçamento analítico, a gente vai estar falando de estudos mais básicos para fases preliminares, que é exatamente a fase que a gente está, estudos de aplicações do BIM na fase de planejamento. Então, para iniciar, dando esse contexto que eu já falei um pouco, seja no setor público ou privado, antes do desenvolvimento detalhado de um projeto, já é uma preocupação do gestor em ter uma noção do custo total de um empreendimento. Então a gente vai fazer alguns exercícios práticos, eu já quero que você comece a pensar nisso, né? Como por exemplo, digamos que um prefeito ele chegue para você, você é responsável pelo setor de planejamento, e ele diz o seguinte: olha, nós temos 2 milhões de reais para construir casas populares. Quantas casas populares isso vai me dar? Então é uma análise, né, financeira. Vou continuar lendo aqui, tá? A partir dessa avaliação prévia, ele irá optar pelo prosseguimento do projeto, aumentá-lo em seu escopo, cortar partes ou reduzir o padrão de acabamento. Esse aqui é um gráfico, tá, da Cost Estimation Classification System. Esse aqui eu peguei do curso do Rômulo Polari, né? Não copiei, tá aí a fonte embaixo. O curso do Rômulo Polari de curso básico de orçamento de obras para iniciante. É um curso fantástico. Infelizmente não tem online, mas acontece em João Pessoa, Paraíba. Então, nesse curso, o Rômulo, que tem uma experiência gigantesca na área de orçamentos, inclusive ele palestrou também na segunda semana BIM Experts, o Rômulo ele fala sobre 3 tipos de estimativa de custo, né? A primeira é a avaliação expedita, que é com base em custos históricos. A segunda é um orçamento preliminar, que ele já é mais detalhado e pressupõe o levantamento de quantidades, só que requer pesquisa de preços dos principais insumos e serviços. E por último, vem aquele que eu já estava falando, que é o orçamento analítico detalhado, que é elaborado com composições de custo e extensa pesquisa de preços de insumos. Então, quando a gente está trabalhando com orçamento analítico, utilizando SINAP, por exemplo, que é aí da Caixa Econômica Federal, a gente vai ter ali um banco de dados imenso de informações para que a gente atrele ali os nossos quantitativos. Eu já vou adiantando que não é legal fazer isso no Revit, tá? A gente vai ver em instantes. Então, o que eu quero mostrar nessa imagem é exatamente a questão da variação do erro de estimativa de custo, ou seja, a gente em etapas iniciais do nosso projeto, mais ou menos aqui, isso aqui é exatamente a maturidade, né, do desenvolvimento do projeto, em etapas anteriores a gente consegue dar uma estimativa de custo. Só que essa estimativa vai ter uma variação. Pode ser mais 50% ou menos 30%. Então vamos dar um exemplo bem simples. Eu vou dizer que o orçamento de um projeto que eu fiz é R$10. Esse projeto, à medida que ele for sendo desenvolvido, ele pode chegar a vir a ser R$15 ou ele pode chegar a ser R$7. Ele pode baixar também. É por isso que em obras públicas a gente tem os aditivos, né? Porque nem sempre a gente consegue estimar tudo que vai estar acontecendo naquela obra. Então pode ser que venha
a ter a necessidade de um aditivo para que a gente consiga corrigir aquele orçamento que foi feito em etapas anteriores. Então esse gráfico ele mostra exatamente que com a medida da variação do desenvolvimento dos nossos projetos, o erro ali de estimativa ele vai caindo aqui de 50% para 40%, 30%, 20%, para chegando aqui até mais ou menos 5% de variação. E aqui essa tabela ela exatamente correlaciona esses valores para mostrar algumas classes de desenvolvimento de projeto. Então, se a gente fizer uma analogia com aquela curva McLean, lembra lá da curva McLean, que mostra exatamente aquele shift, aquela mudança da tomada de decisão da fase tradicional para a esquerda, na qual a gente consegue prever alguns resultados e gastar mais tempo nas etapas de planejamento para que a gente construa melhor. Isso aqui está bem associado àquela curva McLean. Por quê? Porque se eu estou trazendo a tomada de decisão para fases anteriores e eu tenho um desenvolvimento do meu projeto de forma mais ágil com o BIM, eu vou conseguir ter uma variação aqui muito boa para reduzir exatamente esse erro com relação a estimativas de custo. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso através da informação. A gente precisa ter a informação nas nossas mãos. Então eu vou mostrar para vocês um fluxo bem simples que vocês podem fazer no Revit já hoje, utilizando o CUB, que é o custo unitário básico, para que a gente consiga estimar em etapas conceituais de volumetria quanto é que vai estar custando aquela minha edificação de acordo com a categoria daquele projeto. Então, para isso, a gente vai estar trabalhando principalmente aqui com a avaliação expedita, que é exatamente com base em custos históricos, que é o CUB, e futuramente vocês podem vir a desenvolver o template de vocês, o fluxo de trabalho de vocês, para trabalhar com orçamento preliminar, que já vai dar aí uma menor variação em termos de erro, mas você já vai precisar trabalhar com índices, né? Índices de quê, Arthur? Índice de armadura por metro cúbico de concreto, por exemplo, né? E em etapas posteriores, o orçamento analítico que já vai te dar um desenvolvimento muito melhor. Só que hoje, pessoal, eu já estou trabalhando na parte de orçamento analítico em fases de planejamento. Por quê? Porque a gente está usando um fluxo de trabalho através do OrçaBIM, que inclusive vai ficar aqui para vocês como uma aula. Lembrando que a gente não vai estar trabalhando de forma detalhada isso agora, isso a gente vai deixar lá para frente do curso, quando a gente for trabalhar na fase de construção, mas a gente já vai deixar disponível para quem tiver interesse começar aí a ter um gostinho, né, de como é que funciona o OrçaFácil e o plugin de OrçaFácil para Revit. Então vamos lá, vamos só rapidamente falar um pouco aqui sobre a base de orçamento, para quem não tem aí experiência com isso. Quem tiver experiência, quem já fez orçamento, pode pular isso, porque eu acho que vocês já viram isso muito. Mas basicamente, no caso de obras, a gente trabalha com indicadores em fases iniciais. Então vamos supor lá, o prefeito chegou e disse, olha, eu tenho 2 milhões para construir casas, certo? Quantas casas isso vai me dar? Então a gente vai trabalhar com indicadores. Então a gente vai pegar um preço ali por metro quadrado e vai dizer, olha, de acordo com esse metro quadrado para cada casa, você vai ter mais ou menos tantas casas. E aí como é que é desenvolvido esse CUB, né? Esse preço por metro quadrado? Ele vem lá da Lei Federal 4.591, desde 1964, que obriga todos os sindicatos da indústria da construção civil a divulgar mensalmente, até o dia 5, os custos unitários da construção a serem adotados nas respectivas regiões jurisdicionais. E, atualmente, a NBR 12721 de 2006, que é a avaliação de custos unitários de construção para incorporação imobiliária e outras disposições para condomínios específicos, ela faz exatamente a regulação desse CUB que a gente fala. Então, eu deixei aqui um material para vocês, inclusive eu vou estar abrindo esse material aqui agora para que a gente entenda um pouco melhor sobre essa questão do CUB. Esse relatório de CUB eu baixei do Sinduscon de Minas Gerais. Você pode entrar no Sinduscon do seu estado, procurar lá CUB e ele vai ter exatamente essas informações. Aqui ele faz uma introdução falando exatamente sobre qual é a lei federal, que eu acabei de mostrar para vocês, a NBR. Fala qual é o mês de referência, no caso a gente está usando aqui abril de 2019. Tá? E aqui note que eu vou ter informações de custos por metro quadrado para projetos padrão, normal e alto, seja residencial, comercial ou galpão industrial. Então a gente vai ter R1, PP4, R8, PIS. Aí você pode dizer, Arthur, o que é isso? O que é R1, R4, PP, R4?